sua passada, que cada um possa sair mais leve, mais fortalecido do que quando chegar. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos tenham uma boa palestra, possam ouvir e refletir. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui. Boa noite, né? E novamente agradecer sempre a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de bênçãos, casa de luz, para compreender um pouco mais do porquê que estamos aqui na Terra. E a cada estudo, cada conversa, a gente consegue um pouco mais de iluminação, tão necessária para o momento que a gente está passando. Essa transição, essa volta ao eixo da Terra, mexe muito com a nossa estrutura física, nosso corpo, e a gente acaba não compreendendo tanto que as tonturas, dores e sonolência, né, que a gente está passando, mas tudo é a energia do planeta, né? É necessário para que a gente evolua. A gente sempre comenta aqui que ou a gente abre a mente de uma vez, né, para entender tudo isso, ou a gente vai ficar de arrasto. Essa é a ideia. Não vai ter meio termo. Não tem centrão nessa hora. Então é a opção que a gente tem, né? É da evolução. Contigo. Comigo? Então tá. O livro da sexta-feira é Imensidão dos Sentidos, Francisco do Espírito Santo Neto, editado pelo Espírito Hamed. O tema de hoje é o reverso da liberdade. Controladores são indivíduos que possuem um estilo de comportamento que constrange, domina e impõe. Por meio de uma simulação consciente ou não, tentam forçar os eventos da vida a acontecer quando e como querem. O maior desatino dos controladores é que, para dominar, precisam, antes de tudo, viver distanciados dos seus próprios sentidos, que acreditam poderiam deixá-los vulneráveis diante dos outros. Não se arriscam a mostrar como se sentem realmente. Em outras palavras, por medo de serem usados, maltratados ou desmascarados, escondem seus sentimentos mais profundos para assegurarem-se de que não existe possibilidade de qualquer pessoa ter poder sobre eles. Têm uma enorme necessidade de ordenar e passam anos a fio dizendo a si mesmos que a maneira certa de agir é ter as rédeas de tudo em suas mãos. Os controladores fazem o trabalho em segredo, usando técnicas de comando indiretas e passivas. Agem de maneira tão sutil, dócil e educada que não são identificados como tais. Podem ter consciência ou não do hábito de controlar, mas uma coisa é certa: esse comportamento faz-lhe muito mal, pelo desgaste energético em que vivem, impacientes, incapazes de relaxar e ficar sem fazer nada. Procuram exaltar sua importância pessoal, tomando nomes e sobrenomes imponentes para se impor perante os mais desavisados e crédulos. Alguns se utilizam de argumentos capciosos e aparentemente lógicos, que tornam suas ideias difíceis de serem questionadas. Muitos controlam, expondo fraqueza e dependência, lamentam e choram, afirmam serem indefesos e vítimas. Às vezes, a máscara da fragilidade é um recurso utilizado pelos mais poderosos controladores.
usam qualquer tática desde que funcione, mas independentemente dos planos ou meios, os objetivos são os mesmos: obrigar o trem a fazer o que eles querem que seja feito. São mais doentes ou mais ignorantes de si mesmos do que propriamente maus. Quase sempre exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Os controladores, além de guardarem uma convicção inabalável de que o comando de tudo e de todos é essencial, ainda são motivados por recompensas ou estímulos inconscientes que os ajudam a perpetuar o jogo da manipulação. Aqui estão algumas das atitudes mentais que integram o sistema de sobrevivência psicológica dos indivíduos imponentes. Satisfazem suas necessidades de poder ou de domínio por sentirem enorme vazio interior. Confirmam uma autoimagem deficiente que idealizaram como maravilhosa. Fazem com que se sintam respeitados para se protegerem de uma possível humilhação. Fortalecem seu desejo de impressionar terceiros, pois se consideram socialmente inadequados. Têm medo de serem rejeitados, ridicularizados e magoados. Vou dar uma pausa e vou falar um pouquinho. O ato de controlar é um ato do comportamento humano. Faz parte da nossa vida. No momento da nossa vida, ou nós controlamos ou nós seremos controlados. E muitas vezes a gente acaba sendo controlado por outros sem perceber. E também controlamos outros sem perceber. Por quê? Porque é um ato inconsciente. Às vezes a gente tentando fazer algo bom, que a gente acha que é bom, de uma maneira de tentar ajudar, a gente acaba impondo as nossas vontades. Então, se nós não formos controladores, nós ainda seremos algum dia, tentando com que os outros façam o que nós achamos que é bom para eles, né? E para nós também. O que acontece? Essa necessidade de controle é a necessidade que a gente tem de ter uma vida, digamos assim, sem sofrimento, uma vida que a gente consiga controlar as situações para que nós não passamos por dificuldades, ou a gente tenta controlar a situação para que tudo aconteça dentro do que a gente acha que é estável para nós. Porém, a vida não é estável. A vida sofre mudanças. No decorrer dos dias, as coisas vão acontecendo. Nós convivemos em sociedade, nós temos relacionamentos, nós trabalhamos, nós temos amizades. Então, todas as nossas ações envolvem outras pessoas. E é muito difícil a gente ter o controle da situação quando outros estão envolvidos. Quando a gente age, e aí é bom para todo mundo refletir, as nossas ações de hoje, pense de uma maneira consciente. O que vocês estão fazendo? Vocês não estão agindo como controladores de outros? Ou ao contrário, de repente vocês estão sendo controlados, estão, digamos assim, tomando atitudes e fazendo alguns atos, sendo induzidos por outras pessoas, deixando-se levar pela vontade dos outros. Então a gente tem que ter muito consciência e pensar: estamos controlando ou estamos sendo controlados? Ou será que há um equilíbrio nas nossas relações? Será que as nossas relações estão equilibradas a ponto de o que nós estamos decidindo realmente é o que nós queremos?
e nós estamos deixando que os outros estão fazendo, que os outros estão decidindo pela vontade deles, ou nós estamos impondo alguma coisa a eles? Então são coisas que a gente precisa pensar, porque às vezes no nosso dia a dia a gente não reconhece isso. E é difícil a gente reconhecer, eu estou controlando a vida da outra pessoa. E geralmente, para quem é mãe, isso acontece muito, porque a mãe sempre acha que ela tem razão perante as decisões do filho, e a gente sempre tenta, conduzir pelo melhor caminho. Mas será que realmente é o melhor caminho? Será que aquele ser que a gente está ali tutelando, ele não tem já um discernimento para ele fazer as escolhas dele? Será que ele já não sabe mais do que nós? Falando assim numa vida espiritual, será que ele já não é um pouco mais elevado do que nós e de repente as escolhas deles sejam mais certeiras do que as nossas? Então a gente precisa muito pensar, refletir sobre isso e buscar entender qual é o nosso papel nesses relacionamentos que nós temos diariamente. Outra coisa que eu queria falar para vocês, que há duas formas de controlar. Há o tipo de controlador que ele controla por imposição das vontades, ele impõe para a pessoa que tem que fazer daquela forma, porque aquela forma ele acha que é a correta e a melhor. E tem o controlador que age por manipulação, como o livro também me expôs aqui, o autor expôs. É aquela pessoa que vai colocando algumas ideias na tua cabeça, mas na realidade a decisão que tu toma seria o que ela quer, porque ela foi te manipulando aos pouquinhos, vai te colocando algumas ideias ali, e aí tu acha que a tua decisão é tua, mas na realidade tu foi influenciado por uma pessoa que tem esse desejo de controle, desejo de poder, né? Como que a gente pode sair disso? Se nós formos o controlador, nós temos que tomar consciência que nós somos isso, pensar e ver até que ponto a gente está impondo a nossa vontade e agir então como um professor. A gente orienta o outro se a gente acha que ele está um pouco perdido ou se ele veio nos pedir essa orientação. Mas a gente não impõe a nossa vontade. A gente fala o nosso ponto de vista, porque é aquilo que nós já falamos um dia aqui, já faz um bom tempo, que eu tenho a solução do problema de todos vocês, mas dos meus problemas eu não tenho. E o porquê isso? Porque quando alguém fala alguma coisa pra gente, a gente só expõe o nosso ponto de vista ali, superficial, sobre a situação que foi contada. A gente não vê a emoção que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está sentindo, qual o sentimento que ela tem, quais as outras pessoas que estão envolvidas nisso. Então a gente só fala. É muito fácil para a gente falar, eu acho isso, eu acho aquilo, faz assim, assim, assado. Mas a gente não sabe todo o contexto desse envolvimento. Então, nós precisamos o quê? Quando alguém nos pede orientação, ou quando a gente vê que aquela pessoa está necessitando, é alguém muito próximo, a gente age como professor, tentando mostrar algo bom, sem tentar controlar as decisões daquela pessoa. E quando a gente vê que alguém está tentando nos controlar e tentando fazer com que as nossas decisões sejam as que ele acha que são boas e que são as corretas, a gente tem que buscar um equilíbrio emocional nosso, porque muitas vezes a nossa insegurança faz com que a gente dê poderes para outra pessoa decidir as coisas por nós. Então, nos equilibrar emocionalmente e colocar limite. Só vai haver um controle sobre nós se nós permitirmos isso. Então a gente precisa colocar limite na pessoa que tenta nos impor algo. A gente precisa estar ciente do que a gente quer.
para a gente poder conseguir que a nossa vida seja decidida por nós e não por outros, por quem convive conosco. Senão, não faz o dinheiro. A Karine falou muito bem sobre a permissão, né? Que a gente fala sempre, nós permitimos, né? E enquanto ela falava, me veio duas histórias na cabeça, assim, que eu vivenciei sobre controle. Uma é de um casal que a mãe controlava o filho e determinava as ações daquele casal. E aí quando a Karine falando, me veio na cabeça a situação de que a gente fala muito sobre obsessão, né? Sobre espíritos obsessores. E quando a gente fala espíritos obsessores, a gente sempre imagina espíritos, né? A gente não imagina nós como espíritos, certo? E na realidade, eu sempre digo que o mais difícil de atendimento, de tratamento, é o espírito encarnado, que é o obsessor. O controlador é um obsessor. Ele determina o andamento de uma relação, ou ele estraga uma relação, né? E aí eu estou falando de sogra, né? Pode ser sogro. Mas esse caso que eu vivenciei foi bem assim, né? Um outro caso de controlador, aquela pessoa que é doente, mas não que ela é doente porque ela tem algum problema físico, ela é doente mentalmente e ela usa a doença, o remédio, o médico, para controlar todos à sua volta. Tem muito disso, né? Dentro das famílias, alguém que precisa ter cuidados, né? Por quê? Porque aquela pessoa, por algum motivo na caminhada dela, ela perdeu o andar, ela perdeu o domínio. E aí ela adoece e usa a doença para controlar aquelas pessoas que estão ali. Sempre tem alguém na volta da pessoa, né? E aí aquelas outras pessoas não se desenvolvem, elas não conseguem andar, porque quando a gente fala em seres individuais que somos, nós precisamos respirar, né? Para quem tem essa cultura, e eu já vi acontecer também, de crescimento de um ser dentro de uma família, sabe, com uma mãe doente, por exemplo, ou que usa desse artifício, vai se tornar uma pessoa doente no futuro. Vai usar os mesmos artifícios para dominar quem estiver à volta. O sistema nos domina, né? Nós vivemos, e a gente fala muito aqui, dentro dessa bolha social em que a gente, de alguma maneira ou de outra, é controlado. A gente é controlado pelo tempo. A gente nos impõe horários e precisamos seguir dentro daquela regra do horário. Isso é bom, isso é ruim, isso me afeta como ser ou não? Como é que eu modifico essas minhas ações? Sempre que a gente vem aqui, e é um cuidado que temos, né, Karine, porque o que é falado se torna um controle sobre as pessoas. Não vou falar aqui do nosso caso, que a gente sempre expõe, são situações pessoais de cada um de nós. Mas eu fui criado na Igreja Católica. E a Igreja Católica tinha as doutrinas, as regras, as situações que nos controlavam. Então a gente nos mandava de dentro de casa, pai e mãe, não, tu tem que ir na missa, aí tu tinha que falar sobre os teus pecados, aí tu confessava. Então nós tínhamos o controle, além de casa, ainda tinha o controle do padre, né? A gente também tinha isso, sabe? Então a gente é criado num controle. E aí, Karine falou de mãe e filho, eu tenho muito cuidado com isso, né, Karine? Sobre filhos. Por quê? Porque uma coisa é a maneira como conduz a educação de um filho. Isso é uma coisa. Outra coisa é tu controlar as ações daquele teu filho. Tu impede dele bater a asa, dele cair, dele se machucar, dele levantar, dele aprender, sabe? Então, uma coisa é tu conversar com o teu filho, é tu expor para ele as situações de perigo que existe na vida.
Tu sentar com ele e escutar aquele teu filho. Outra coisa é eu determinar para aquele meu filho, não é assim, é como eu estou te dizendo. Controle. As ações de casais, né? E aí eu vou falar uma que é bem simples. Para quem faz comida em casa, controla a situação do outro, não é verdade? Por quê? E aí eu vou contar um caso de muitos anos atrás. Mas se a pessoa não gosta de comer certa coisa, é um casal, vivem ali, né? Não gosta de comer certa coisa. E a outra pessoa naquele dia é só o que tem e determina que aquilo é só o que tem. É um controle sobre a ação pessoal, né? Há muitos anos atrás, tinha uma senhora na fazenda que eu me criei, que quando ela levantava brava com o marido, e ela era cozinheira da fazenda, ela dava para ele o puxeiro do pescoço da ovelha, do espinhaço da ovelha. Quando caía o pescoço do espinhaço da ovelha no prato dele, ele já empurrava o prato, se empurrava por 2, 3 dias. É um controle que a pessoa tinha sobre a outra pessoa. Ela sabia o ato que ela ia fazer. E ela determinava esse ato para ele, sabe? E aí ele empurrado, ele não comia por 2, 3 dias. Até eu compreender aquilo que eu era criança ainda, mas aí com o tempo fui compreendendo como é que a pessoa determinava por que a outra tinha feito isso. Ele me fez isso, então vai pagar na mesma moeda. É engraçado isso, né? Um outro caso que eu vou contar para vocês. Uma esposa não queria mais cozinhar em casa. Aí ela deu o fogão. E o marido comprou um fogãozinho de 2 bocas para fazer o chimarrão dele. Gente, quando a gente fala sobre espíritos obsessores, é isso. Né? A gente se torna, de alguma maneira, dono das ações da outra pessoa. Eu não permito que tu faça tal coisa, então eu vou fazer desse jeito. E não é para isso que nós estamos. Quando a gente fala em seres individuais que somos, espíritos individuais, e hoje no estudo saiu bem isso, né? Que nós como alma somos individuais mesmos, desencarnados, que quando a gente vai lá para cima, a gente continua sendo um ser. E nós estamos aqui, entre todos, na convivência de aprendizado. É uma troca de energia que cada um de nós, e nas conversas, onde a gente anda socialmente, a gente está tirando alguma coisa da outra pessoa para aprender. Experiências da vida. É para isso que servimos. Aqui, quando a Karine fala, em nenhum momento eu e ela decidimos, não, tu vai falar isso e eu falo aquilo. Quando ela começa a falar, às vezes eu estou com aquilo na mente para falar e ela falou. Não é determinado por mim que ela possa falar ou não, nem ela me determina. Por quê? Porque somos seres individuais. É dessa maneira que a gente vive. No momento em que há respeito, que há condução em todos os meios que a gente vive, que é de harmonia, de compreensão do outro, que é difícil, né? A gente compreender a outra pessoa. É uma das coisas mais difíceis que tem, porque às vezes as atitudes que a gente demonstra, na cabeça de um é uma coisa, na cabeça do outro é outra. Sabe? Então a gente tem que discernir sobre os fatos, tem que parar e respirar antes de fazer o pré-julgamento. A compreensão é necessária para que não haja o domínio de um ser sobre o outro. A caminhada já é difícil se fosse simples. Se fosse só caminhar. Aí quando a gente complica, quando a gente ainda bota as pedras na mochila e quer subir a montanha, aí fica mais difícil, né? O que a gente sempre coloca aqui é que haja compreensão sobre a outra pessoa. Eu sempre digo que, às vezes, a gente faz situações, a Karine falou agora,
A gente faz coisas que não se dá conta que aquilo é um mal para o outro, sabe? Até no controle esse que a gente fala, né? Não, tu não vai botar essa roupa hoje. Vai botar outra roupa, sabe? Por quê? Por que tu vai botar essa roupa? Conversa. Não, mas é essa porque a outra que eu ia botar eu não fiquei bem. Aceita que a outra pessoa não está se sentindo bem. Porque nós não determinamos isso também, né? Não é nosso direito olhar para o outro e dizer assim, não, tu tem que botar isso, por causa que é desse jeito que vai ser comigo. Compreensão. A nossa caminhada é de compreensão. É de parar, pensar, analisar. E aí, na semana passada, a gente falou sobre que era também isso, né? Que a gente tinha que... resignação, exatamente. Melhor que a minha memória. O resignar também é isso, né? Que a gente para... A gente vem na sequência, bem no fim a gente acaba escolhendo cima e nos é dada a sequência das coisas que a gente fala, né? Porque tudo é isso, gente. Parar, pensar, analisar. Agora, domingo encerra essa questão da campanha política, né? E isso é uma análise que a gente faz de compreensão. E não é meu direito dizer para o outro que ele está errado. Ou que eu estou certo, porque a minha compreensão é uma, é do outro é outra. Respeito. E é necessário que haja compreensão também dos políticos para isso, né? Para que não haja, no momento do poder aceito e poder assumido, determinar que nós aqui temos que andar desse jeito. Tudo é compreensão. Essa é a nossa caminhada. Encontramos os controladores não somente no mundo espiritual, mas também usando a vestimenta carnal de pais, filhos, cônjuges, namorados, parentes e amigos. São tipos autoritários, considerados egomaníacos, com baixa autoestima, que empregam o controle para suprir uma vida interior deficitária. Inseguros, receiam ser manipulados, obrigados a fazer o que não desejam, ou ficar sobrecarregados com enormes responsabilidades. Convictos de que a melhor defesa é um bom ataque, tentam impor-se aos outros antes que estes os controlem. Reagem ao medo e à insegurança, recorrendo ao domínio sobre o próximo e sobre as circunstâncias. Isso lhes parece amenizar ou resolver seus conflitos íntimos. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, se retiram. Nossa mais devastadora ilusão é pensar que podemos controlar a vida dos outros. Imposição é o oposto da liberdade e extermina tanto a independência do que domina como a do dominado. Apenas escolhendo o autocontrole é que atingiremos a verdadeira libertação. Não conseguiremos evoluir emocional, intelectual e espiritualmente se estivermos desgastando nossas energias para comandar a vida dos outros. E onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Os bons espíritos são livres porque dão liberdade a todos que os cercam. Reconheceram a importância de se desvencilharem das afeições possessivas, pois respeitam integralmente a condição natural de todos, seres livres, filhos de Deus. A espiritualidade superior nos ensina que somos convocados a compartilhar com os outros a afetividade e a mútua proteção. Mas isso se torna um desequilíbrio quando exigimos a apropriação do ser amado, que deveríamos nos sentir recompensados e não intimidados. Quando constatamos que os que amamos têm interesses independentes, confiança em si mesmos e autossuficiência.
Quando delegamos o controle de nós mesmos a uma outra criatura, seja ela quem for, talvez estejamos renunciando ao nosso mais importante direito inato, a liberdade. Ela pressupõe senso de dignidade, escolha e autorrespeito. Sem senso de valorização próprio, nos julgaremos uma nulidade e sentiremos um grande vazio na alma, isto é, uma sensação de não ser. A propósito, recordemos Victor Hugo, o mais ilustre poeta e escritor francês do século... Me ajuda aqui, que agora é 19. Século XIX, quando escreveu: o pior uso que se pode fazer da liberdade é abdicar dela. Isso aí, pessoal. Por hoje, muito obrigada. E só para encerrar, pessoal, tem aquelas pessoas também que aceitam, né? Tem gente que vive no sentido de aceitar que alguém domine os atos dela, porque é cômodo também, né? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, qual é a maneira de evolução? Por que eu sigo esse caminho? Se é cômodo que alguém determine para mim como é que eu tenho que andar, que evolução eu vou ter? A mesma da outra pessoa, é ela que determina para mim, né? Eu aceito. Então a gente tem que cuidar muito disso também, tá? E encerramos. Agradecer a sua presença de todos. Vamos fazer a prece que ela nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Pessoal, hoje nós estamos só com 2 médicos trabalhando, vai ser um pouquinho demorado só, tá? Mas